finalização de autoproclamação da vitória. Você é chamada aqui. Atenção, Ivone Soares. Senhores e senhoras, acompanhemos esta entrevista exclusiva à Tua TV com Fernando Mazanga e vamos descortinar. Carregue na tela. As eleições autárquicas até aqui estão aprazadas para o ano 2028. A Comissão Nacional de Eleições fará uma proposta ao Conselho de Ministros para a marcação da data. Não é a Comissão Nacional de Eleições que marca, a Comissão Nacional de Eleições propõe ao Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros toma a posição. Portanto, tudo o que se possa fazer ou dizer neste momento é que há um assunto de grande envergadura que está a ser tratado no país, que é o assunto do diálogo nacional inclusivo. Então, havendo isso, tudo o que nós estamos a fazer chama-se gestão. Mas ainda estamos dentro do mandato. O nosso mandato só termina em janeiro de 2027, em termos de lei. Mas também a lei diz que o mandato do membro da Comissão Nacional de Eleições termina com a tomada de posse da outra Comissão Nacional de Eleições. Portanto, não podemos, porque não pode haver um hiato, não podemos deixar espaço vazio. Estamos a preencher o espaço vazio com a planificação. O nosso plano de atividades para 2026 já vai terminar. O plano para 2027 já foi feito, submetido e compreende dos períodos para eleições. 2028 para as autárquicas, 2029 para as eleições gerais, que são presidenciais e legislativas, que inclui as assembleias provinciais, simultaneamente. É aqui onde as pessoas fazem confusão. Quando nós estamos a falar de eleições simultâneas, são simultâneas as eleições presidenciais, as eleições das assembleias provinciais e as eleições legislativas. Estas três é que são simultâneas. As eleições autárquicas são isoladas. Elas acontecem num ano diferente daquele que será o das eleições gerais. Está com isso dizer que o CNA em um momento propôs que essas eleições simultâneas, incluindo as autárquicas, pudessem prosseguir com as gerais, não? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento aconteceu isso. Isso é uma falácia. Isso aí, a CNE tem a consciência do seu papel e das suas funções. A CNE faz a interpretação da lei. A CNE não legisla. Aquele que faz a interpretação da lei, pega na lei, interpreta de acordo com aquilo que... A lei interpretativa não altera a lei interpretada. Então, a lei interpretada, neste caso concreto da Constituição da República, diz que as eleições autárquicas são de 5 em 5 anos. Então, o mandato das eleições autárquicas termina em 2027. Agora, a Comissão Nacional de Eleições não tem competência para prorrogar este período. Quem pode ter essa perspectiva é o governo, que pode submeter essa proposta à Assembleia da República. Mas nós queremos acreditar auscultados os partidos políticos. Portanto, não pode ser uma medida que diz respeito à vontade de uma ou duas pessoas. Tem que ser uma consulta muito ampla, porque tem implicações políticas, implicações econômicas, implicações de todo um sistema de organização do processo eleitoral. Portanto, nós nunca conversamos sobre isso, nem conversar, porque não somos competentes. Nós temos agora a cota, no caso, temos as votações que estão a ser feitas. CNE acredita que haverá aqui alguma reforma, alguma proposta que pode, em algum momento, devolver a credibilidade de suas face a este órgão, visto que nas eleições anteriores houve muita contestação e alguns dos deputados perderam fé.
nos resultados previstos trazidos por este órgão? Os moçambicanos saíram decepcionados com as eleições autárquicas de 2023, as eleições gerais de 2024. E tudo isto, quem provocou foi o STAI / parte da CNE. Mas o mentor, quem faz a eleição, é o STAI. Então, o STAI trouxe resultados envenenados para a Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições debateu aqueles resultados falsos. E nós, indicados pela RNAM, pela oposição, dissemos que não. Estas eleições estão enfermadas de muitos vícios e elencamos através de um direito que nós temos que se chama o voto vencido. Fizemos aqui este voto vencido, elencamos os assuntos que fizeram com que nós não aceitássemos estes resultados, os pontos essenciais, e nós assinamos aqui, nós todos da oposição. Portanto, a constatação que nós tivemos sobre os resultados, acabamos escrevendo. Sabe, em 2023, não há nenhum partido da oposição que saiu com a exceção seja feita à Beira, porque não conseguiram roubar na cidade da Beira. Mas a RNAM saiu com 0 autarquia. Fizemos isto. O Conselho Constitucional foi analisar este documento aqui com outros elementos que eles têm. Ao analisar, foram constatar que não. Isto que esta CNE está a dizer não está certo. Por isso que devolveu 4 municípios à RNAM. Aumentou os assentos na cidade de Maputo, da RNAM, na província, na Matola, em Nampula, quer dizer, foram aumentados assentos à custa deste documento que nós denunciamos e com mais elementos que eles fizeram na peritagem que diz respeito ao Conselho Constitucional. Só que o Conselho Constitucional, para mim, pecou por não ter devolvido este assunto à Comissão Nacional de Eleições, para ser a Comissão Nacional de Eleições a seguir de acordo com aquilo que são as competências, porque o órgão máximo da realização de eleições em Moçambique é a CNE. O Conselho Constitucional valida as eleições. O que quer dizer isto? Se não houver nenhuma queixa, nenhum problema, então, automaticamente, as eleições são validadas pelo Conselho Constitucional, não vai se pronunciar. Mas, devido à pressão feita por nós, dentro da própria Comissão Nacional de Eleições, pelos partidos políticos concorrentes, pelos candidatos concorrentes à presidência do município, não é? Aos cabeças de lista dos municípios, houve necessidade de se rever. Foram vários elementos que foram entregues ao Conselho Constitucional que permitiram esta alteração. Portanto, o que quero dizer, a origem principal deste diálogo vem daqui, do imbróglio havido nestas eleições, que as eleições autárquicas serviram como uma antecâmara, uma previsão, um preparo, um balão de ensaio. Como é que se cometeram aquilo ali, não houve grandes problemas, então foram aplicar em definitivo já nas eleições gerais. Ora, quando já acontece nas eleições gerais, há muito rebuliço popular, há uma revolta popular. E quando há esta revolta popular, o país parou. As portagens já ninguém pagava, as lojas foram destruídas, muitos carros não serão... Membros da Frelimo já não poderiam pôr camiseta da Frelimo. Algumas esquadras atacadas, sedes do Partido Frelimo. Quer dizer, então tudo isto aqui aconteceu por causa do resultado das eleições que foram trazidas pelo STAI
e homologadas pela parte da Frelimo na Comissão Nacional de Eleições, pela parte da dita sociedade civil que está na Comissão Nacional de Eleições, mas que, na verdade, são partidários. Nunca em nenhum momento se comportaram de forma independente. Portanto, a esperança que nós tínhamos era que a parte da sociedade civil, ia se comportar como um árbitro, como um intermediário, aqueles que vão apaziguar, vão nos juntar, mas pelo contrário, até dividir mais. E eu fico assim a pegar a cabeça quando dizem, nada, os partidos políticos devem sair e quem tem que ficar na sociedade civil. Você viveu os problemas que nós estamos a ver aqui na CNE? Será que viram de facto qual é a relação que havia entre os membros dos partidos políticos com os membros da sociedade civil? Nós até, em algum momento, com os membros do Partido Frelimo, em algum momento nós conseguimos entender, esta aqui é uma posição ideológica. Para mim, é compreensível. Mas quando vem alguém camuflado de sociedade civil, mas que afinal, de verdade, ele é um Frelimo, não. Aí estragam-se as coisas. Estraga-se a pretensão que sempre tivemos em Moçambique de pretender que o árbitro fosse a sociedade civil. É por isso que desde as primeiras eleições, quem presidiu sempre foi alguém da sociedade civil. E nunca houve um sequer que se posicionou como sociedade civil. Todos acobardaram-se e aceitaram os resultados de encomenda. Então, é esta que dizem que é a sociedade civil que pode resolver os problemas? Olha, são religiosos esses que estiveram em frente? O problema, eu gosto muito do presidente Matsinha. O presidente Matsinha é uma pessoa muito conversadora, uma pessoa sentimentalista, humana. Mas é por ser humano, porque toda aquela pessoa que é humana tem uma cova nas costas. Quando a gente diz que a pessoa tem cova nas costas, porque também tem medo. Não tem 7 vidas. Eu disse quando ele foi eleito presidente, quando nós aqui reunimos e candidatamos-nos para ser quem é que seria o presidente, eu disse, presidente, não devemos estragar os representantes de Deus na terra. Hoje, vocês estão a meter o presidente Matsinha, o bispo Matsinha, como presidente da CNE, mas amanhã serão vocês a atirarem para ele toda a sujeira. Toda a manipulação vai ser dada a ele. Desde sempre. Então, não é só aqui o presidente Matsinha que era religioso. Você vai para os presidentes das assembleias provinciais, vai para as comissões provinciais, vai para os presidentes das comissões distritais. A maior parte deles são religiosos, são eclesiásticos. Mas não há nada que mude em termos de comportamento. Por quê? Como é que entra este da sociedade para ser presidente? Tem que ser optado pelo Partido Frelimo. Ele tem uma obrigação. Quando alguém é proposto pela Frelimo, não há ninguém que tenha sido proposto pela oposição que tenha passado para presidente da Comissão Provincial ou Comissão Distrital. Não existe. Então, todos eles são propostos pelo Partido Frelimo. Então, estão a sujar a imagem de Deus na terra. Estão a brincar com a casa do Senhor. A culpa, eventualmente, não é da pessoa em si. A culpa é daqueles que manipulam estas pessoas. Fazem com que eles adiram a uma situação que é pecaminosa e acabam pecando pior que o diabo. Estamos dentro de algo nacional, inclusive, como bem dizia. Nas últimas eleições vimos estes seus alaridos. Do seu ponto de vista, quais são as reformas estruturais que devemos ver na CNE, de modo que pudesse transmitir aqui aquela que é a verdade dos que os moçambicanos podiam lá expor na turma? O grande problema está justamente aí. A análise não deve ser só de analisar a CNE. A CNE não é o único interveniente no ecossistema eleitoral.
É um ecossistema. Tem vários intervenientes. Não é só a Comissão Nacional de Eleições. Há intervenção do governo. O governo, dentro da lei, é ele que cria todas as condições para que sejam criadas as oportunidades dos partidos concorrerem, de estes membros da Comissão Nacional de Eleições poderem fazer as suas tarefas cabalmente. Que depois o governo possa disponibilizar as finanças que, por lei, devem ser dados aos partidos políticos com antecedência. Mas tudo isto é que o governo não faz. Porque o governo não pode criar condições apropriadas para ele ser destruído, para ele ser vencido. Por isso que todas essas farrófias são criadas por este governo para não permitir que efetivamente o trabalho seja bem feito. A segunda coisa, você tem a Polícia da República de Moçambique. Resultado é que este governo não deve ser ele a gerir a parte financeira para os partidos políticos e para o funcionamento dos próprios órgãos eleitorais. Porque até a lei diz que a Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente de todos os poderes públicos e privados, com autonomia financeira e patrimonial. Então, isto tem que ser respeitado para podermos evitar esta interferência direta do governo. Temos a Polícia da República de Moçambique. Não existe nenhuma mesa que não tenha 2 polícias, obrigatoriamente. Mas de onde é que vêm aqueles polícias? Aqueles polícias vêm de uma formação política, que eles têm aquilo que chamam formatura, onde são orientados o que é que tem que fazer, quem é o comandante, quem não sei o que mais. Portanto, ele tem que ter obediência para poder ter... Há falta de emprego em Moçambique. Então, ele tem que obedecer às orientações superiores para poder manter o seu pão. O que é que deveria ser feito? Que orientações a nossa polícia não é republicana? Não é republicano. O que é que deveria acontecer? Nós tínhamos que ter uma polícia eleitoral. A polícia eleitoral sairia do recrutamento feito pela Comissão Nacional de Eleições, que criaria um júri para selecionar cada polícia, dentro desses polícias que estão aqui no país, cada um vir concorrer para ser polícia eleitoral, trazer o seu currículo e ser avaliado por este júri. E depois disso aqui serem formados como entidade eleitoral, com o seu salário aqui, tudo aqui na Comissão Nacional de Eleições. Não só a formação de batelano, mas uma outra formação específica. Outra formação específica. Meu irmão, a formação de batelano, mesmo para ser polícia de trânsito, eles têm outro tipo de formação. Mesmo para ser PIC, ser NIC, uma especialidade. Então, é preciso que eles tenham uma especialidade eleitoral que dependam daqui, da Comissão Nacional de Eleições. O seu comandante é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Então, a partir daí, estou a tentar tirar aqueles que são os intervenientes no ecossistema. O outro elemento fundamental, porque eu estou a dizer que não é só a CNN. Vamos lá, jornalistas. Há jornalistas tendenciosos. Há jornalistas, você sabe que o jornalista forma a opinião pública. O jornalista tem um papel de formar e informar. Mas quando deturpa, é aquilo que o meu professor de jornalismo, que Deus o tenha, Marcelino Alves, chamava de jornalismo amarelo. Um jornalismo sensacionalista, um jornalismo tendencioso. Quando o jornalista, aqueles casos, daquela que é bem conhecida, quando um homem matou um leão. Saíram no campo, um grande combatente da Frelimo matou um leão, não sei o que mais. Então, aquele senhor diz, não, eu não sou da Frelimo. Não, um combatente, não sei o que mais. Não, por acaso. Quer dizer, quando não convém, não reporta. Quando já foi dizer que ele era da Renamo, e começa a dizer que um ex-guerreiro da Renamo matou um leão inofensivo que até dava alegria na zona. Então, este tipo de notícias, este tipo de jornalismo deturpa e suja
os verdadeiros jornalistas, aqueles que pugam pela verdade, aqueles que se entregam, arriscam as suas vidas para falar a verdade. Porque neste mundo, sem a verdade, o mundo não é mundo. O outro interveniente é a tal chamada sociedade civil. Já vi, eu já falei do fato, já dentro da CNN, o que é que fazem? Mas, para além disso, organizam-se e dizem que são observadores, que eles são as pessoas que vêm para fazer observação das eleições. Mas quando chegam lá, carregam das mochilas, vota aqui, sai daqui, vai votar acolá. Mas colocando em parênteses, como é que a sociedade civil chega a CNN? A sociedade civil chega a CNN porque o presidente da Câmara, quando lutou nesta segunda fase, ele exigia, em 2013, a Frelimo estava a apresentar uma composição que não agradava a Arnam. Então, o presidente da Câmara dizia que nós queremos que haja paridade. Paridade é número igual. Paridade entre os partidos com assento na Assembleia da República. O que significa que a MDM teria 5, o Renamo teria 5, a Frelimo teria 5. 5, os que estão na Assembleia da República. Mas a Frelimo rejeitou esta composição. Contudo, já tinham tomado posse em 2013. Tinha 5 membros da Frelimo, 1 membro do MDM. A Renamo continua a exigir a paridade. É quando já em 2014 é aceita a paridade, entre aspas, por quê? Dizendo que pronto, a Frelimo já tem 5, o MDM já tem 1. Então, a Renamo que mete 4 para ser oposição 5, Frelimo 5. Foi assim que é constituída a base da Comissão Nacional dos Partidos Políticos. Só que ali havia necessidade de se colocar a sociedade civil. Então, ele estabeleceu que tem que entrar 7 elementos da sociedade civil. Então, mas como é que entram estes 7 elementos da sociedade civil? Deveria fazer uma seleção entre eles e depois tem que passar pela Assembleia da República. Ao passar da Assembleia da República, as pessoas candidataram-se, entregaram-se. Qualquer um da sociedade civil. O candidato poderia fazer isso, apoiado por uma sociedade civil, por uma organização da sociedade civil. Já viste um sítio onde até Gilles Sistak foi colocado fora? Um Fernando Liba colocado fora? Como é que chama este? Que agora, Milana. Pessoas estudiosas em matérias eleitorais. Hein? Esse miúdo agora aí, estou a esquecer o nome dele, como é que chama aquele amigo do Ivan, aquele ali? Bitone. Estiveram ali, concorreram, mas ficaram de fora. Por quê? Não convinham ao partido. Não respondiam aos requisitos do Partido Frelimo. Foram chumbados. Então, os membros da sociedade entravam por via da cooptação de um acordo que ainda jaz nas gavetas, porque não se poderia sujar a sociedade civil alegadamente porque haveria de se perceber que, afinal de contas, é prolongamento dos partidos. Mas agora é o momento de nós dizermos a verdade. Aqueles da sociedade civil não são da sociedade civil, é o prolongamento dos partidos políticos. Agora, como é que devia ser feita esta nova busca de membros da civil? Como tinha sido no início, quando o Dr. Brazão Mazzola organizou neste país várias reuniões com a sociedade civil, que percorreram todo o país e foram sendo eleitos elementos da sociedade civil. Encontrados os 14 elementos para depois serem apurados os 7, quando se chegou aqui, a Frelimo disse que não, estes 14 não são suficientes, também não podemos limitar. Porque aquelas pessoas eleitas não satisfaziam os seus interesses. Foi quando disse, não, tem que se abrir. Qualquer outra organização que quiser pode entrar e concorrer. Quando inicia a própria sociedade civil já tinha feito uma pressão dentro, até aqueles que tinham chumbado foram repescados. ONPs, não sei o que. Então tudo aquilo voltou a concorrer. Então são esses que a Frelimo foi levar. Então o que nós poderíamos fazer? Seria respeitar-se de facto elementos da sociedade civil puros e genuínos. Você seria capaz de aceitarem um Adriano Vunga entrar?
Quem é que aceitaria da Frelimo ver como é que chama, Mabunda, Lázaro Mabunda concorrer? Não. Tem que se olhar quem é o camarada que conseguiu se ingrar dentro daquela organização, que ocupa um posto, que se nós o solicitarmos, ele vai conseguir ter apoio. É assim que funciona. Infelizmente. Portanto, não deveria ser através da interferência partidária. Não deveria passar. Da Assembleia da República só passariam como passam os dos partidos políticos. Ali na Assembleia da República, Arnamo entrou e disse que não, nós temos o Mazanga, temos a Anastácia, temos o Baessa, temos o Sabe, temos o Apolinário, temos não sei o quê. Então, o Xerém. Então, estes elementos, quando entram, ali é só ser carimbados. Já não se discute. Mas, quando você não satisfaz estes da sociedade civil, o partido diz que queremos estar. Onde encontraram um super desconhecido, tem não sei quantos votos. Você puxa, mas esta dignidade toda ela é desconhecida. De onde é que conseguiu amealhar tantos votos assim? É porque houve uma orientação. Há pessoas que ficaram de fora nestas últimas eleições na Assembleia da República. Pessoas que lidavam com os processos, mas não interessavam ao poder e ficaram por fora. A divulgação célere dos resultados pode ser uma via para tentar desencorajar o desvio dos votos. Porque o que é que acontece? Neste momento há uma comunicação em série. Aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto. Em cada sítio onde passa, o resultado eleitoral sofre alguma alteração. É por isso que agora, nestas eleições, não é possível alguém me dizer taxativamente e categoricamente que o candidato X, partido X, teve tantos votos. De facto, é mentira. Eu desafio aquele que acha que sabe, conhece o real resultado destas eleições. É mentira. Eu desafio. Que me mostre. Aqui não foram capazes de me convencer. Aqui da Comissão Nacional de Eleições. Daí o surgimento desta declaração de voto. Que não foram conseguidos serem satisfeitos estes pontos até que foram desaguar no Conselho Constitucional. Portanto, esta forma de fazer de forma célere. Eu fui assistir eleições fui assistir eleições no Brasil. Fui assistir eleições na Venezuela, a maneira deles. No Brasil, eles têm uma urna, a urna eletrônica, que tem um processo de Zaresba, onde você, quando eles colocam ali assim, tiram antes, vê que está tudo 0,0000. Depois, logo a seguir, quando começa a votação, você pode picar quantas vezes que quiser, não sai nada, até que seja dada aquela hora que já está automatizada. E quando começa o lançamento dos dados, todos os dados são lançados para o ecrã. Todo o sítio está a verificar. Nós vamos sentar numa sala a verificar. A Lula está a ganhar, Lula está a perder, Bolsonaro que está em frente. Em cada segundo havia sempre mudança dos resultados. Então, aquilo é que tem que ser feito. Aquilo é que deve ser feito. Temos condições, somos capazes de evoluir para este nível. Sabe que ninguém pensava que seria possível termos democracia multipartidária. Democracia é para brancos, democracia é para capitalistas. Não. Estamos aqui a viver a democracia. Tudo é possível nós fazermos. Nós fomos capazes de ousar. Esta CN tem um mérito de ter tido um cartão biométrico, um cartão robusto, bonito, igual e superior até o bilhete de identidade. Nós é que fomos ousados. Nós fomos ao Ghana buscar a experiência e implementamos. Agora, quanto àqueles que dizem que pugnam pela penalização dos ditos autoproclamados, não há ninguém que é autoproclamado. O autoproclamado seria aquele que sairia da sua casa, pegasse o microfone. Eu ganhei eleições.
sem nenhuma base. Esse é que estaria se autoproclamando. Mas aquele que foi dado ata e edital, através do seu delegado de candidatura, através do seu MMV, pegou naqueles dados, foi contabilizar, verificou que na mesa X ganhei, na mesa X perdi, na mesa X perdi, na mesa X ganhei. Este indivíduo soma no fim, pô, ganhei. Igual aquele que vai verificar a pauta na escola, vê que, ei, eu tive aqui 18, dispensei. Precisa ir ter com o diretor para dizer que te autorizo? Não. Portanto, isto aqui é uma tentativa, de silenciar os vitoriosos para ser um punhado de gente à medida daquilo que eu lhe falei do papel do jornalista, daquele jornalista mau, que foi andando divulgando resultados, mas ele, aqui onde perdeu o seu partido, não diz. Então, é esta a preparação. Mas eu ainda estava a falar do ecossistema. No ecossistema, meu irmão, ainda tens a intervenção dos tribunais, ainda tens a intervenção do Conselho Constitucional, ainda tens intervenção da Procuradoria-Geral da República, ainda tens intervenção da comunidade internacional. Todos estes aqui são elementos que influenciam, não é só aquilo que é feito pela CNE. Portanto, ao analisarmos os resultados, o processo da democracia em Moçambique, temos que olhar para todos estes elementos do ecossistema, a fazer uma avaliação. Há um estudo que o Dr. Luís de Brito está a fazer, passe a publicidade. Ele está a publicar uma obra, onde ele caracteriza esta parte de como é que funciona, de facto, o embrião que envolve a Comissão Nacional de Eleições. Portanto, e mais, quem faz as eleições não é a CNE. Quem faz as eleições é o Estado. Quem faz a eleição, recuando um pouco mais, é o povo. É aquele que ali na urna deposita o seu voto. Aquele seu voto depositado ali, ele naquele momento está a fazer a eleição. Só que quem capta este voto é o Estado. Em primeira mão, é o Estado. Porque todos aqueles que estão a trabalhar, MMVs, delegado de candidatura, todos aqueles são comandados pelo Estado. E na maior parte das vezes, até os delegados de candidatura são expulsos pela polícia. Então, é o STAI que vai fazendo todas estas manobras primárias para depois trazer aqui para a Comissão Distrital de Eleições, Comissão Provincial de Eleições, STAI, Comissão Nacional de Eleições, e isto aqui ser carimbado pelos apaniguados, daqueles que pugnam pelos resultados não verdadeiros. Última questão. Ter fé nos resultados que estão trazidos aqui pela Corte? Tem expectativas que teremos aqui resultados positivos que vão garantir que Moçambique possa estar num bom porto, possamos não viver aquilo que vimos no ano 2024? Se você toma paracetamol, fica curado em definitivo? Não, está igual isto. O diálogo é um paracetamol. Serviu de paracetamol para acalmar os moçambicanos quando estavam em ebulição. Eu, como Fernando Mazanga, não creio que possam trazer alguma alteração. Por quê? Gato escaldado tem medo até de água fria. A experiência dos acordos, das negociações, não foi por falta de negociações, não foi por falta de leis, este país que mergulhou naquilo que mergulhou. Portanto, o grande problema é que não há nenhum acordo que é seguido na sua integridade. Veja o que aconteceu para este diálogo. O que aconteceu para este diálogo é que houve termos de referência. Antes de avançarmos, vamos lá estabelecer as regras. As regras são estas e estas. E uma das regras fundamentais foi dizer que não, os acordos que foram assinados com a RNAM, vamos pôr de parte, não vão ser mexidos. Então vamos entrar para outras etapas que ainda são deficitárias no país. Mas hoje já estou a ouvir dizer ensaio de como poderá ser a composição da Comissão Nacional de Eleições. Porque tem que ser paridade. Aliás, porque tem que ser
pelo parlamento, pela representatividade. Meu irmão, um acordo, ele representa as aspirações dos condutores, que estes aqui vão dizer que nós estamos a parar com todas as querelas, que é para entrar numa nova coisa. Então, avançou-se por eliminatórias, pegou-se daquilo que era problemático, amarrou-se, selado, fica aqui. Portanto, já não vamos mexer isso aqui. Mas hoje estou a ouvir muita ladainha. Um dos acordos que foi assinado com a Arnam é de paridade. E é esta paridade que eu sou hoje vice-presidente. A composição atual da Comissão Nacional de Eleições diz que a Arnam tem 4 elementos. A Frelimo tem 5. O MDM tem 1. A sociedade civil tem 7. Então, é isto que foi acordado na João Queixissano, depois de várias rondas. É um acordo que trouxe a paz, trouxe a estabilidade, veio reforçar a democracia. Agora, malgrado que quando estes componentes colocam questões daquilo que estamos a verificar aqui, não são seguidas. Nós, é como se estivéssemos a levar chaya dentro de um saco. Nós da oposição. Ficamos asfixiados ali, estamos a querer falar, estamos a querer dizer as coisas, estamos a dizer as coisas, ninguém segue. Resultado, o povo explode. Porque não quiseram nos ouvir. E eu dizia, nós dizíamos aqui nas plenárias, sobretudo aquela plenária da Assembleia Geral do Apuramento dos Resultados. Não. Vocês estão a enterrar este país. Porque são coisas fáceis. Olha lá, como é possível? Nós vimos todos os membros que foram votar nas 3 eleições. Todos os eleitores, cada um levava 3 boletins. 3 boletins cada um. E todos votaram. Não encontramos nenhum boletim no chão, perdido. Não encontramos. Mas já de ver o resultado das legislativas, das assembleias provinciais e das presidenciais, há diferença. Há de encontrar que nas presidenciais são 400, na assembleia são 200. De onde é que vem isto? O roubo foi de tal ordem que se perdeu o controle. Então, isto só pode passar por um restart para este país. Um restart. Começar de novo. Começar do zero. Eu tenho um sonho. Eu sou livre de dizer aquilo que eu penso. Que me perdoa aquilo que não gostar. Não levo mandato de ninguém para dizer o que eu vou dizer. Eu tenho um sonho de ver esta corte transformada em um órgão neste país. Um órgão do tipo Senado. Um órgão do tipo Câmara Alta. Porque nele o que se pensou foi trazer partidos com representação na Assembleia da República, nas Assembleias Provinciais e nas Assembleias Autárquicas. Então há uma representatividade daquilo que é a vontade do povo. Então é necessário que reforçar com algumas entidades credíveis, aceitáveis deste país. Casos do Oscar Monteiro, casos da Graça Machel, casos do como é que chama, aquele que era da autoridade Fernandes. Temos tantas personalidades neste país que podem complementar até alguns magistrados, de reconhecer eleitos entre eles. Não pode dizer que tem que vir da Assembleia. Não. Entre eles, os magistrados reúnem-se e escolhem os seus elementos para ir estar ali dentro. Porque há um trabalho acadêmico de alto nível que o Edson Macuacua está fazendo. Isso de Cote não era nada. E o Edson Macuacua está a dar vida. Eu devo dizer isso. Devo reconhecer isso. O Edson Macuacua está a dar vida a Cote. Está a emprestar o seu conhecimento. Aquele senhor é estudioso. Tem um valor em termos de se entregar e se dedicar. Agora, não estou a falar da parte política, porque esta parte política, essa pode ser ainda questionável. Eu
Eu tive vários embates com o Edson Baquaqua na grande era, quando havia debates sérios. Então, não é porque os atuais não são tão sérios assim, só que o problema é que algumas vezes resvalam para o ridículo com algumas pessoas que se comportam de tal sorte que acabam por manchar aquilo que é. Porque, sabe, vocês jornalistas devem ter a parte investigativa. Não é qualquer coisa que deve consumir. Eu fiquei assim, muito, muito assustado quando comecei a ver determinadas reportagens. Verifico que este jornalista aqui não investigou. Que o Chapo Minhas senhoras, meus senhores, ouvíamos aqui o Mazanga e vamos dar continuidade daqui a nada a este discurso do Mazanga. Podemos acompanhar atentamente Fernando Mazanga, que disse um bocadinho de tudo que pensa sobre esta situação. Me chama a atenção quando Mazanga mais uma vez bate na mesa e diz: houve roubalheira nas eleições anteriores. De tal modo em que se perdeu a conta. Como é possível, se a pessoa tinha 3 boletins ali, nenhum foi deitado no chão, como tal? E vimos ali números totalmente desproporcionais. Mazanga mostra-se cético. Aliás, chegamos nesse ponto. Ok, se creio que chegamos nesse ponto. Ok, já estamos posicionados, podemos recuperar. Damos continuidade a CQE, a este discurso de Fernando Mazanga, de modo que tenhamos assim que é o desfecho desse seu fio de raciocínio, e volto para discutir convosco com A mais B, volto para discutir convosco tudo aquilo que Mazanga trouxe nesta edição. Senhoras e senhores, Mazanga diz que o Edson Macau está fazendo um trabalho excelentíssimo, mas a ala política o tem amarrado. Acompanhemos assim aqui os últimos minutos dessa entrevista. Carrega aí. Quando comecei a ver determinadas reportagens, verifico que este jornalista aqui não investigou. Por exemplo, esta questão que estamos a debater, o jornal deve ter sido primeiro, pegava na lei 1/2025 de 11 de abril. Ei, mas senhores, está aqui que deve ser respeitado os acordos no seu capítulo 6º. Está aqui, tem que ser respeitado os acordos do governo. Esta coisa da composição dos órgãos eleitorais, vamos pôr de lado, não é isto que vamos discutir, são outros assuntos. Deve ser um jornalista a colocar este assunto desta forma, ou a questionar. Mas respeitar acordos, se estamos aqui a dizer que estamos a tentar reinventar-nos para uma atual realidade que se calhar precisa de um novo, para ser um novo Estado. Meu irmão, você no decurso de um jogo não pode alterar as leis. Por quê? Esta mesma corte disse o seguinte: vamos estabelecer os termos de referência. E os termos de referência foram transformados em lei. O que quer dizer termos de referência? Quer dizer que isto que nós estamos a dizer deve estar dentro destas balizas. Aquilo que sair dentro destas balizas já não faz parte deste jogo. Se há vontade de mudar algo no concreto, se houve um lapso ao se colocar isto, então vamos fazer o restart. Vamos começar do zero. Vamos refundar o nosso Estado. E aí, ideólogos, tem muita gente que domina as várias formas de reconstruirmos o país. Uma Assembleia Constituinte. Mas eu queria voltar a repisar que a COT pode ser uma oportunidade para ela ser fortalecida,
ter até poderes acima da Assembleia da República. Porque aquela Assembleia da República, meu irmão, é produto de falsos resultados. Como é que nós vamos acreditar naquela Assembleia da República? Não podemos. Há um mérito que tem o Presidente da República, embora ele também tenha sido eleito através de resultados falsos. Mas é um jovem. É que eu vi muitas vezes o ódio que aquele grupo na Xingué tinha para com Renamo. Só de pronunciar a palavra Renamo, eles ficam com olhos vermelhos. Por quê? Por causa da porrada que levaram lá durante a luta. Nós, que fomos ousados nos primeiros momentos de enfrentarmos publicamente a Frelimo, fomos marcados com X. Sabe? O filho sofreu isso da pele. Ser classificado em 6º lugar em 600 concorrentes. Mas aquele concurso morreu porque veio nome Mazanga. Então, isto é o ódio que aqueles do grupo de Naxingué ainda trazem. Agora, esta geração que o Chapo pode trazer, pode ser uma geração que pensa, ainda ele continua amarrado também com aquela comissão política. Continua. Então, ele tem que ser deixado trazer uma nova lufada de ar fresco. Porque tem que ter um ponto de partida. Nós temos que admitir e darmos benefício de dúvida, porque senão não vamos ter o fio da meada. Então, por isso que digo que ainda pode haver uma chance de ele ser alguma coisa, mas do que diz respeito ao Estado, tem que ser refundado. O Estado, como tal. Este é que é o meu ponto de vista para tentarmos sair disto, porque isto, meu irmão, eu gosto de bater na madeira para eu estou a rezar para eu estar enganado, mas no fim, nas próximas eleições, se não houver nada que mude substancialmente, se as coisas forem essas que estão a ser ensaiadas na comissão técnica do diálogo sobre questões eleitorais, se tiver que ser aquilo que está a ser lá ensaiado, mano, não vamos ter nenhum sossego, porque não vamos ter eleições que possam efetivamente corresponder à vontade popular. Olha, o diálogo é composto por 3 níveis. Tem um nível 1, é onde estão os presidentes, os signatários. Tem um nível 2, onde estão a espécie de conselheiros, aqueles que tratam questões técnicas, analisando e avaliando com a parte política, que vão ser eles que vão entregar ao nível 1, decisório, em definitivo. É aí onde está a minha colega Ivone, é onde está o meu colega Macuian. E temos o nível 3. No nível 3 é um nível técnico, aquele que elabora, aquele que desenha, pode trazer um espantalho e entregar a este segundo nível. Este segundo nível tem que ter o terceiro olho para ver. E, ao verificar, tem que levar coisa pura para o primeiro nível. E ali no primeiro nível, é forçoso que eles não tenham só mais um olho. Tem que ter 4 olhos. Então, não basta ter a colega Ivone e o colega Macuian. Não basta, não é suficiente. São quantos os outros? Não basta. Eles estão a dar o seu máximo. Eles estão a dar o seu contributo. Mas no momento da verdade, já alguém bem grande, na Frelimo, que me dizia, os resultados da compensação já estão na gaveta, já existem há muito tempo. Isto aqui é para o inglês não ver. É verdade. Alguém da Frelimo me dizia que os resultados estão na gaveta há bom tempo. Isto é para o inglês não fiz. Diálogo nacional inclusivo não se espera nada. São cerca de 90 e tal milhões de meticais.
água de 500 meticais que os membros estão a beber, comida. Já discutimos o valor, né? Discutimos aqui o valor que cada um daqueles senhores que estão lá receberão. É dinheiro saindo do cofre do Estado, mas que não vai valer para nada, diz Mazanga. E que alguém lhe disse, senhor, aquilo é para inglês, não